Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Marcos, capítulo de número 2. Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, o capítulo de número 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer a abordagem em duas partes deste capítulo, porque queremos dar uma atenção especial aos dois últimos trechos que tratam do jejum e do senhorio de Jesus sobre o sábado. E este capítulo 2, ele traz também nos seus primeiros 17 versículos, dois registros que podemos pontuar algumas verdades que sem dúvida ocuparão o nosso tempo aqui, que não é muito longo. O programa é só de 2 horas de duração. Então nós temos aproximadamente aí 45 minutos, um pouco mais, para ministrar isso. E aí, com a graça de Deus, nós vamos navegando no Rio do Espírito, que sem dúvida falará aos nossos corações e trará inspiração e nos guiará naquilo que precisamos pontuar para esclarecer, para orientar biblicamente, para abrir os olhos, para gerar entendimento, para gerar subsídio doutrinário, para gerar subsídio teológico, para, enfim, fazer com que os que escutam Acorda Bênção cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, como é o propósito das ministrações aqui no Acorda Bênção, de proporcionar tudo isso, objetivando colocar os irmãos no lugar da bênção, que é a presença do Senhor, objetivando fazer com que nos tornemos pessoas agradáveis a Deus e, enfim, gerar subsídio teológico, doutrinário, apologético e proporcionar crescimento na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, familiaridade com o texto sagrado, firmar na fé, revestir das armaduras de Deus, regar o coração com esta palavra. Bendito é o nome de Jesus. E com a graça de Deus, chegamos a esse capítulo 2. E nós temos registrado aqui o episódio que já tratamos também dele no capítulo 9 de Mateus, do versículo 1 ao versículo 8. E volto a falar as mesmas palavras que disse quando começamos a voltar nossas atenções para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, que é aquilo que certamente não pontuamos no livro de Mateus sobre o referido assunto, também registrado em Marcos, o falaremos na ocasião, não é? Ou seja, falaremos agora. Até porque Marcos, ele traz neste registro
do paralítico de Cafarnaum uma narrativa mais extensa. A gente observa que em Mateus temos só 8 versículos tratando-se do paralítico de Cafarnaum, e do capítulo 2 de Marcos nós temos 12 versículos, ou seja, 4 versículos a mais. A questão é o detalhe que Marcos faz desta narrativa. Ele chega a dizer, no versículo 3, que o paralítico foi conduzido por 4 homens até a pessoa de Jesus, que estava em casa, em Cafarnaum, e logo se ajuntou tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Louvado seja Deus. E aí os homens chegaram ao eirado, que corresponde ao terraço, por uma escada externa, cavaram um buraco na argila, removeram certamente algumas ripas que se apoiavam nas vigas de madeira, devido à estrutura da casa da época, né? E desce o paralítico no ponto correspondente em que Jesus estava. Louvado seja Deus. E quando Jesus vê a fé dos homens, quando Jesus vê a fé dos homens que levaram o paralítico, dirige-se ao homem com as seguintes palavras: Filho, perdoados estão os teus pecados. E aí o texto já nos diz que estavam ali alguns escribas. Os escribas, conforme já definimos, eles eram os copistas da lei, né? Os escribas, eles eram os que faziam, por exemplo, as tradições das escrituras. Geralmente eles eram do partido dos fariseus e membros de uma classe profissional altamente respeitada, estudiosos e defensores da lei, tanto das escrituras quanto das tradições rabínicas. Esses eram os escribas. Estavam ali e, por conhecer a palavra, em suas mentes, diz o versículo 6, arrazoavam em seu coração. E pelo que Jesus diz no versículo de número 8, eles pensaram sem dizer, sem falar. E aí Jesus, glória a Deus, que além de ser o próprio Deus humanizado, mas estava exercendo seu ministério como homem,
pela sua pureza, pela sua santidade, pelo desbloqueamento que havia em seu espírito, tem evidenciado a palavra do conhecimento, que logo detecta o que os homens, mesmo sem pronunciar som algum, pensavam em seus corações sobre as palavras dele em direção ao paralítico. E o pensamento dos escribas era que ele estava dizendo uma blasfêmia, porque quem pode perdoar pecados senão Deus? Nós já argumentamos isso, por exemplo, na cura do leproso, quando o Senhor Jesus, ele, antecipando a cura do leproso, não permitia que os demônios dissessem quem ele era. E quando cura o leproso, ele manda que o leproso se apresente ao sacerdote e ofereça o que deveria ser oferecido pela purificação que Moisés determinou para servir de testemunho às pessoas. O que, fazendo o paralítico ao sacerdote, testemunhando que fora Jesus quem tocou-lhe e disse: quero ser limpo, estava o Senhor Jesus com isso enviando de maneira humana e milagrosa e real o cartão de visita da sua deidade. E como já dissemos anteriormente, Jesus queria que a sua deidade fosse percebida, que a sua deidade, o fato dele ser Deus, fosse algo detectado pelos homens, não por influência diabólica. Por isso que ele mandou que os demônios se calassem. Quando os demônios no Gadareno e no próprio homem de Cafarnaum começava a dizer: que temos nós contigo, ó Jesus, vieste atormentar-nos, ó Filho do Altíssimo, sabemos quem és. Jesus, cala-te. E ele muitas vezes não os deixava falar porque o conheciam. Mas aí acontece os milagres de cura, os milagres de libertação, bem como as devidas expressões de Jesus, atestando, evidenciando a sua deidade, o que então vinha sendo percebido pelas pessoas e questionada por outras, como questionaram os escribas: por que diz este assim blasfêmia? Eles estavam desconhecendo, eles estavam totalmente ignorantes, mas sabiam que só quem podia perdoar pecado era Deus. Então, vamos lá. Jesus chega para eles e diz: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Agora vem a evidência da deidade de Jesus. Agora vem a manifestação da deidade de Jesus, a prova cabal. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Aí ele agora dirige-se ao paralítico: a ti te digo, levanta-te,
toma o teu leito e vai para a tua casa. E você pensa que o homem ficou prostrado? Ele levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Isso foi mais do que um evento miraculoso, isso foi mais do que uma cura divina. Isso foi mais do que algo sobre-humano. Além da cura do homem, Jesus está testando a sua deidade. Louvado seja Deus. Porque só quem pode perdoar pecados é Deus. E aí está Deus, em forma humana. Jesus é Deus, isso é indubitável, isso é indiscutível. Jesus é Deus em forma humana. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu estava lendo esse texto, com a interação dos irmãos, nós observamos o quanto a nossa fé pode abençoar outras pessoas. Mas aí nós chamamos a atenção para o fato de a fé nossa surtir efeito nas outras pessoas, no que não depende exatamente da vontade delas. Porque tudo que depende da vontade do ser humano, nem sempre os resultados são positivos. Tudo que depende da vontade pessoal do ser humano, nem sempre os resultados são positivos. Não é? Mas aqui a cura do homem já não era uma coisa que dependia simplesmente da vontade dele. Supomos que obviamente ele queria ser curado, não é? Mas os homens que o levam até a presença de Jesus levam nesta fé de que ele fosse curado. Agora, o perdão dos pecados, que a gente não vê nenhum gesto do homem pedindo perdão a Jesus, perdoa-me os pecados, Senhor, te confesso minhas iniquidades, minhas transgressões. A gente não vê isso. Mas subentendendo, pela evidência da palavra do conhecimento, que é evidenciada em direção aos escribas, conjecturamos que essa mesma evidência se direcionou ao íntimo daquele homem, que entendia que o maior problema de sua vida não era o estar em cima do leito, não era o estar paralítico, mas era um problema na alma. Era um problema na alma. Era um problema espiritual. Por isso que Jesus é diretivo em dizer-lhe: filho, perdoados estão os teus pecados. Porque imagine o homem descendo a presença de Jesus pelos aqueles 4 homens e o que se passava na cabeça daquele paralítico. O que se passava na cabeça daquele paralítico. Inclusive, a palavra de Deus nos diz, nas cidades impenitentes, no texto que nós temos sobre as cidades impenitentes, é de que Jesus operou muitos milagres em Cafarnaum, no intuito de que, por exemplo, Cafarnaum se arrependesse. No intuito de que Cafarnaum se arrependesse. Louvado seja Deus.
Mas Cafarnaum entra no relatório das cidades impenitentes por não se arrepender. Não é? Ele entra, Cafarnaum entra no rol das cidades impenitentes por não se arrepender dos seus pecados. O que o Senhor Jesus trabalhou para que acontecesse naquela cidade. Não é? E aí, diante das operações miraculosas de Jesus, este homem sendo informado, tendo conhecimento, porque ele não era cego nem era surdo. E olhe que o cego Bartimeu tinha entendimento da deidade de Jesus, né? Por isso que saiu gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A deficiência desse homem era nas pernas. Então, o que estava acontecendo em Cafarnaum era do conhecimento dele. Então imagine você, este homem, olhando para Jesus e dizendo: tem coisa mais importante para a minha vida para ser resolvida. Tem coisas mais relevantes. Tem coisas que eu devo dar maior prioridade. E aí imagino o olhar contristado daquele homem, olhando para Jesus. Porque quando você se relaciona com Jesus, não precisa você se expressar muito não, porque eles são dos corações. Não precisa falar muita coisa não, porque eles são dos corações. Aleluia. Ele conhece os nossos pensamentos, ele perscruta os nossos espíritos. Glória a Deus. E aí mesmo quando você dobra o joelho sem palavra alguma, Jesus sabe do que você está querendo se expressar. Quando você não consegue falar nada, ele entende o seu silêncio, ele entende sua dor. Por isso que sabiamente disse o poeta: eu adorarei ao Deus da minha vida que me entendeu sem nenhuma explicação. Aleluia. Louvado seja Deus. E aí Jesus, ele chega para aquele homem e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Não precisou de muito alarde não é? E aí entra em evidência a deidade de Jesus quando ele chega para o paralítico e diz: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente o homem se levanta, toma o leito e conforme já vimos aqui no relatório, sai na presença de todos e todos se admiram, glorificando a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Aí a deidade de Jesus, algo inquestionável. Algo inquestionável. Louvado seja Deus. E vale a pena estender essa abordagem para dizer que é importante se resolver primeiro espiritualmente. Com essa atitude de Jesus, nos é pontuado isso. É importante primeiro se resolver espiritualmente. Não somos incrédulos à cura divina, ao contrário. Cremos na atuação do poder de Deus para os dias de hoje. Porém, muito mais importância
deve ser dado à situação espiritual das pessoas. Não que a situação física não seja importante, a situação sociável não seja importante. Ela é importante. Quanto à relação sociável, Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é? Quanto à situação física, Jesus disse: é melhor entrar na eternidade sem um membro do corpo, que isso é só uma metáfora, não é? Do que ir para o inferno perfeito. Foi quando o Senhor nos ensina a cortar o mal pela raiz. Caso o olho nos condene, a língua nos condene, as mãos nos condenem, os pés nos condenem, enfim, os nossos membros sirvam de instrumentalidade pecaminosa, nos faz tropeçar. O Senhor manda que cortemos o mal pela raiz. Não é para sairmos por aí nos mutilando, não. Não é para sairmos nos mutilando, não. Mas o Senhor, com relação ao físico, diz isso. Até porque quando nós ressuscitarmos, quem morrer e ressuscitar ante a vinda de Jesus, vai ressuscitar com um corpo perfeito, não é? Mesmo que seja trucidado aí acidentalmente, vai ressurgir com um corpo perfeito. Estava vendo como ficou a cantora que esteve aqui e que foi atropelada junto com o esposo por um caminhão que colidiu de frente com o carro que eles estavam. O braço dela ficou torto, as pernas ficaram tortas. Nem postaram a foto do rapaz, o marido dela, no carro, porque ele ficou preso entre as ferragens e o rosto dele foi esmagado. Mas quando essa turma ressuscitar, vão ressuscitar com o corpo perfeito. Aleluia. Vão ressuscitar com o corpo saudável, inteiro. Glória a Jesus. Então temos que nos importar, sim, dando prioridade à nossa situação espiritual. Você que está, de repente, sendo motivado a visitar uma igreja, a se converter ao Evangelho, a buscar Jesus, em função de uma cura, em função de uma melhora social, de uma melhor condição financeira, de uma melhor posição na sociedade. Eu quero dizer a você que algo com que você deve se importar mais é a sua situação espiritual, é a sua comunhão com Deus. E o perdão dos pecados, ele faz com que você tenha comunhão com Deus. E a comunhão com Deus é tudo. A comunhão com Deus é tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Procure ter comunhão com Deus. A Bíblia nos diz em Isaías 59, versículo 2, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Pecado é definido teologicamente por errar o alvo. Pecar é contrariarmos princípios e valores que retratam a vontade divina e fazemos diferente do que Deus tem estabelecido em sua palavra como princípio, como valor e como vontade sua. Por isso que quem diz o que é pecado é a Bíblia, não é a cultura da sociedade
Quem diz o que é pecado não são os dogmas denominacionais ou os dogmas religiosos. Quem diz o que é pecado é a Escritura Sagrada. Por isso que é importante nos familiarizarmos com o texto sagrado para detectarmos o que é ou não pecado. Não é? Detectarmos o que é ou não pecado. E falando ainda de pecado, existe o pecado comissioso e o pecado omissioso. O pecado omissioso já fala omissão, não é? É por nós sabermos o que devemos fazer e não fazermos. Por isso que todos nós pecamos. Por isso que todos nós pecamos, porque estamos sempre sendo omissos naquilo que sabemos, devemos fazer. Obviamente de certo. Não é? O pecado comissioso, que é a mesma coisa do pecado por ignorância, também chamado de pecado oculto. É pecado oculto não porque ninguém simplesmente não vê, porque Deus vê tudo, mas oculto a nosso entendimento. Por isso que é igual ao pecado da ignorância, o pecado comissioso. E que por isso também devemos pedir perdão a Deus. Inclusive, o pedido de perdão a Deus é um dos primeiros itens que devemos constar em nossa oração. É um dos primeiros assuntos que deve estar em pauta em nossas orações. O pedido de perdão a Deus. Para que assim o caminho seja aberto, para que possamos pedir outras coisas, bem como expressar a nossa gratidão com Ele, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele fará. Então, o pedido de perdão ao Senhor, a confissão dos pecados, se torna algo assim sine qua non, imprescindível. E é importante dizer, nesta oportunidade, mais uma vez, caso você não já tenha escutado em outras ministrações que já fiz, é que não existe carência para o perdão divino. Não existe carência para o perdão divino. Ou seja, você não pede perdão a Deus agora para Ele lhe perdoar só daqui a alguns dias, algumas semanas, alguns meses, alguns anos. Não. Não existe carência para o perdão divino. O perdão divino é automático. O perdão divino é na hora. O perdão divino é mais rápido que caldo de cana. Demora a fazer caldo de cana, meu irmão. Tudo bem que você passa a cana no moinho, no instante sai o caldo, assim, mas para moer a cana toda demora. O perdão de Deus é mais rápido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Ele é indispensável. Agora, outra coisa que é importante nós pontuarmos sobre esse assunto de perdão divino é que para recebermos o perdão divino é necessário que nós, por exemplo, perdoemos também as outras pessoas. Jesus nos ensina isso em Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo 6, versículo de número 14, que se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. E ainda em Mateus, capítulo de número 18, aliás, Mateus capítulo 18, é importante, se você já não leu, ler esta parábola que vai do versículo 23 ao versículo 35, cuja moral da parábola é esta. Versículo 35. Assim vos fará também meu Pai, é Jesus dizendo, meu Pai Celestial,
se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. E aí nos ensina o Salmo 18, versículo 25, que para com os sinceros Deus se mostra sincero. Para com os benignos Deus se mostra benigno. Então é importante, inclusive quando a gente foi ensinado por Jesus a orar, na oração as palavras são as seguintes. As palavras são as seguintes. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, em outras versões as nossas ofensas, em outras versões os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, em outras versões os nossos perdoamos aos nossos devedores, né? aos que nos ofendem, assim como nós perdoamos os pecados dos outros. Louvado seja Deus. Então é importante liberar perdão. Amém? Para ser perdoado também. É uma engrenagem de coisas. É uma engrenagem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Faça essa engrenagem funcionar na sua vida. Sem esquecer que diz o texto sagrado, aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Que é a busca na mudança, na conversão. Porque a confissão do pecado, a confissão das palavras torpes, a confissão dos pensamentos ruins, das ações erradas, mas a cultivação de tudo isso, a continuidade, a persistência, a perseverança em tudo isso, não faz acontecer o perdão divino. Não faz acontecer o perdão divino. E não acontecendo o perdão divino, está em pecado. E estando em pecado, atrai demonização. E estando em pecado, não está em Cristo. Não estando em Cristo, não é nova criatura. Não estando em Cristo, não é igreja. E não sendo igreja, as portas do inferno prevalecem sobre a sua vida. Veja como é imprescindível o perdão divino. Veja como é imprescindível o perdão divino. Porque a falta do perdão divino nos coloca debaixo de maldição e em estado de condenação. Então, prime pelo perdão divino, priorize o perdão divino para a sua vida, que é mais importante. Porque com o perdão divino você remove a maldição, com o perdão divino é removida a condenação, com o perdão divino a aliança com Deus, ela é renovada, a comunhão com Deus, ela é usufruída, com o perdão divino, aleluia, nós podemos contar com a presença de Deus. Bendito é o nome de Jesus. Isso garante a salvação. Em Apocalipse está escrito que bem-aventurados e santos são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque tem direito à árvore da vida e entrará na cidade santa pelas portas. Tu quer morar no céu? Lave suas vestes no sangue do Cordeiro, que é a confissão dos pecados e a obtenção do perdão divino. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Priorize o perdão divino.
Aleluia. É importante dizer também que nem tudo, por exemplo, de doença, como a paralisia deste homem, está relacionada ao pecado pessoal, não é? Ou seja, ao pecado da pessoa. Sabemos que o pecado, ele é a raiz de todos os males. Tem um texto bíblico que diz que, e é verdade, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro. Mas quando eu me refiro que o pecado é a raiz de todos os males, porque foi por causa do pecado que entrou o amor ao dinheiro no mundo. Foi por causa do pecado lá no Éden que entrou a dor, entrou a doença, entrou a morte no mundo. Por causa do pecado que nasceu os espinhos. Por causa do pecado que surgiram as ervas daninhas. Por causa do pecado a natureza foi corrompida. É por causa do pecado que a gente vê toda essa corruptibilidade, né? É por causa do pecado que a gente envelhece e morre. O pecado, ele entrou no mundo e desgraçou a raça humana. Agora, é importante dizer que quando Cristo morre na cruz, a essência da consequência do pecado, ela é extinta na vida daqueles que confessam a Cristo como Senhor e Salvador. E é importante dizer que nem tudo que a pessoa passa de ruim ou passa a acontecer, né, na vida da pessoa seja por causa de pecado pessoal. Por exemplo, há pessoas que são mancas, têm uma perna maior do que a outra. Isso aconteceu porque quando essa pessoa estava nascendo, a maneira de ser puxada foi pela perna. Né? E aí uma perna foi puxada diferente da outra. Quando a pessoa foi nascendo, uma perna ficou presa de repente. E aí uma perna que ficou presa foi puxada, não saiu igual a outra. Aí dá um jeito na criança recém-nascida. Tá entendendo agora? E acontece tantas outras coisas que geram anormalidades nas pessoas que nascem sem pecado pessoal, mas nascem pecadoras por causa do pecado original. Para não correlacionar a paralisia deste homem ao pecado como a cegueira de um determinado personagem lá no capítulo 9 de João, quando os discípulos perguntaram a Jesus quem foi que havia pecado para que aquele homem nascesse cego. Ao que Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus não diz isso com relação ao paralítico de Cafarnaum, mas o propósito a gente observa no final do texto de Marcos capítulo 2, o nome de Deus sendo glorificado. Precisa de mais palavras? Então isso aconteceu ao paralítico e o nome de Deus foi glorificado com a cura que ele recebe. Além do nome de Deus ser glorificado pela cura,
O milagre que Jesus faz nele é o cartão de visita da sua deidade. É o cartão de visita de Jesus dizendo assim aos escribas que diziam que ele estava blasfemando e aos que ali atônitos, perplexos estavam. Jesus dizendo: eu sou Deus e tenho poder para perdoar pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para terminar esta abordagem, vamos seguir aqui com a chamada de Levi, também conhecido como Mateus. Capítulo 2, versículo 13 em diante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E este Levi, também chamado de Mateus, ele era coletor de impostos. Era um publicano. E o publicano era, ou os publicanos, eram muito desprezados pelos compatriotas judeus. Cobravam impostos. Era que nem Zaqueu. Zaqueu era publicano, Zaqueu era cobrador de imposto. Né? Então eram pessoas abominadas pelos judeus, pelos seus compatriotas, inclusive, porque eles estavam a serviço do Império Romano, cobrando impostos. E se os impostos não fossem pagos, as pessoas podiam ser despatrimonizadas, podiam perder o que tinha. Como se você não pagar IPVA, você perde seu automóvel. Se não pagar IPTU, corre o risco. Se bem que dificilmente alguém perde alguma coisa por não pagar IPTU, né? Mas hoje, por exemplo, quem mora em condomínio, se não pagar o condomínio, com um mês de atraso, já entra em protesto. Se demorar demais, o síndico já tem hoje cobertura de botar a pessoa na justiça. E dependendo da dívida, tem que vender o apartamento ou a casa, se for num condomínio, para poder pagar a dívida. Então, o publicano era uma pessoa assim, que cobrava impostos. E era detestado pelos compatriotas exatamente porque estava a serviço do Império Romano, que era quem dominava a Palestina nesta época. Mas aí, Jesus, diz a palavra de Deus, chama Levi e ele segue a Jesus. Jesus que passa agora a ser criticado pelos escribas e fariseus, porque é visto com os publicanos e pecadores. Jesus chega a comer e a beber com eles e sofre a censura, a sanção dos escribas e fariseus. E quando eles falam, por que é que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Os escribas e fariseus falam aos discípulos. Aí Jesus, ouvindo isso, lhes diz: não necessitam de médicos. Os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. O grande problema, amados irmãos e ouvintes, era que não havia ninguém são. Todos eram pecadores. Não havia ninguém justo.
Como está escrito no livro de Salmos, que Deus, olhando do céu à terra, não viu um justo sequer. O problema era que os escribas e fariseus se achavam sãos. O problema era que os escribas e fariseus se achavam justos. Aí a gente volta a tratar a questão do perdão divino. É necessário que a pessoa tenha consciência da sua pecaminosidade para rogar o perdão divino. Porque se não sentir, se não se aperceber da sua pecaminosidade, vai se achar melhor que os outros. O que tem de gente se achando melhor que os outros, por não se enxergar, por não perceber que é tão pecador quanto quem quer que seja, é tão falho quanto quem quer que seja. E aí, por não se aperceber de sua pecaminosidade, por isso que a palavra de Deus diz que há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Como nós temos na parábola do fariseu e do publicano, lá em Lucas, livro que a gente vai estar lendo e abordando depois de Marcos. Está lá o publicano, nem ousando levantar os olhos aos céus, mas batendo no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Enquanto que o fariseu, ele orava dizendo não ser como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. E porque jejuava 2 vezes na semana, porque dava o dízimo de tudo quanto possuía. Coitado, não sabendo ele que o que estava fazendo não era favor nenhum a Deus, não era mais nem menos do que a sua obrigação. Porque é dever nosso não ser roubador, é dever nosso ser justo, é dever nosso não ser adúltero. Sempre que pudermos jejuarmos, é dever nosso ser dizimista de tudo que vem à nossa mão. Isso não é favor nenhum divino ao divino. Isso é dever da gente. Isso é necessidade nossa. Andar direito, andar certo é dever e necessidade nossa. Está aplicado a devoção é dever e necessidade nossa. Não é favor nenhum para com Deus. Isso não deve fazer com que nós nos isentemos do nosso estado de falibilidade, do nosso estado de pecaminosidade. De jeito nenhum. Porque se dissermos que não pecamos, mentimos e a verdade de Deus não está em nós. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua verdade não está em nós. É o que está escrito em 1 de João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Versículo 10. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Todos nós somos pecadores. Foi por isso que, quando aqueles homens pegaram a mulher no ato de adultério e levaram ao Senhor Jesus, primeiro para pegar Jesus em alguma falha, sobre o que era que Jesus dizia, de como deveria agir para com aquela pecadora, porque segundo a lei de Moisés deveria ser apedrejada. Mas não era ela só que deveria ser apedrejada. O safado que estava com ela também deveria ser apedrejado, porque é tudo safado. Aí Jesus disse: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que começou a sair do mais novo ao mais velho, ou do mais velho ao mais novo. Já a ordem de quem foi saindo já é menos interessante. Mas por que saíram? Porque eram tão pecadores quanto aquela mulher. Mas não se apercebiam de seus pecados. Porque é muito fácil apontar o erro dos outros. É muito fácil crucificar os outros.
É muito fácil julgar os outros, condenar os outros. E quem assume esse papel se acha são, se acha justo. Aí Jesus diz: eu não vim para gente assim. Eu vim para quem bate no peito e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Está ali aquela mulher, certamente, jogado, encurvado de joelhos, sei lá, humilhada, arrasada, a quem Jesus diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Eram tão pecadores quanto ela. Não existe ninguém são, não existe ninguém justo. Agora, há quem não admita ser falho, há quem não admita ser pecador. E por não admitir ser falho, por não admitir ser pecador, não recorre ao perdão divino. Não recorre ao perdão divino. E por não recorrer ao perdão divino, não recebe. Porque todo pecado confessado, arrependido, é perdoado. Por não recorrer ao perdão divino, é que configura a blasfêmia. Por não se recorrer ao perdão divino, é que se configura a blasfêmia. Se você acha que blasfemou contra o Espírito Santo, mas tem um senso de arrependimento, então você não blasfemou não, meu querido. Então você não blasfemou não, minha querida. Porque a pessoa que blasfema, ela não tem sentimento de arrependimento. Ao contrário, ela é teimosa, ela é pedante, ela é soberba, ela é orgulhosa em não admitir que está errada, em não admitir que errou. E por conta disso não confessa ao Senhor. Não se arrepende, não confessa, e por não confessar, não se arrepender diante do Senhor, não receberá perdão. Não receberá perdão. Não existe ninguém são, não existe ninguém justo. Aleluia. Há quem se ache. Há pessoas que não acham que não precisa se converter ao Evangelho de Jesus. Tem pessoas que acham que o Evangelho é só para quem está na sarjeta, na droga, no álcool, na prostituição. Há pessoas que acham que o Evangelho é só para quem está enfiado na macumba. Há pessoas que acham que o Evangelho é só para quem está com a vida sociavelmente miserável. Acha que a necessidade de se converter é só para quem está aprisionado. Acha que a necessidade de se converter é só para quem está à beira da morte. Não, senhoras e senhores. Eu me lembro quando fui fazer um culto ao ar livre na Rua do Rio, uma rua no subúrbio da Bomba do Emetério. E quando chegamos ali para evangelizar, aconteceu de algumas pessoas dizerem: estava precisando mesmo este culto aqui. Estava precisando mesmo este culto aqui. Porque tem muito viciado aqui, muito drogado aqui. É fato que quando chegamos, uma rapaziada que estava lá, no vício, saiu tudinho, sobe, pega os becos, sobe a ladeira, sobe, entra nos becos ali dos calhabres, sobe, pausa do Pinho, vai pra Rodinha, vai pra Mão do Emetério, sai tudinho. Mas aí veio a palavra de Deus naquele lugar. Que o Evangelho não é só para quem está na sua vida assim, bêbado, drogado, na marginalidade. O Evangelho é para quem tem a sua vidinha casta. O Evangelho é para quem tem a sua vidinha resolvida familiarmente, profissionalmente, financeiramente. O Evangelho de Jesus, a necessidade de se converter é de todos que ainda não se converteram. O Evangelho é para todos que ainda não admitem
a sua falibilidade, a sua pecaminosidade. Jesus veio para salvar os que se haviam perdido. E todos estão perdidos. Todos estão perdidos. Precisam se converter ao Evangelho de Jesus. Louvado seja Deus. Que esta palavra sirva de evangelização para quem está nos ouvindo e ainda não é convertido ao Evangelho, e sirva de subsídio para você, meu irmão, minha irmã, aleluia, crente salvo em Jesus, que deve continuar apelando para a graça e para a misericórdia. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.